Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crer em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei, pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, Ó terra inteira. ó terra inteira. Deus, Ele não perde nenhuma oportunidade. Até de aparentes males, Deus tira grandes bens. A igreja primitiva está passando por um momento difícil, de perseguição religiosa. E diante da perseguição, o que a comunidade cristã faz? Salve-se quem puder. Então, os seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo começam a se dispersar. Mas olha que interessante, aquilo que parecia derrota, a aparente derrota se transforma em missão. Em vez da igreja ficar encolhida, ela desabrocha, ela cresce diante da perseguição. Deus vai usar de uma figura ilustre nesse exato momento, chamado Filipe, um dos seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. Desce a uma região da Samaria, e ali na Samaria, Deus começa a usar Filipe de forma extraordinária. Milagres, libertações, curas começam a acontecer mediante a pregação de Filipe. E em meio a essa perseguição, a esse sofrimento, a igreja, ela demonstra um sentimento positivo. Era grande a alegria naquela cidade. Filhos, não é a ausência de problemas que gera alegria. Não é a ausência de problemas, mas é a presença de Jesus. Aonde Jesus se faz presente, aí há alegria. Vai dizer no livro dos Atos dos Apóstolos que os discípulos sentiam-se felizes. Olha que loucura! Por sofrerem por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sofrer. Como é que você tem reagido diante de perseguições? Qual é a sua atitude diante de perseguições? De incompreensões, de deboche, de defamações. Agora virou rato de igreja, barata de igreja. Como é que você tem reagido? Nós estamos recebendo hoje o antídoto, alegria. Alegria.
alegria por estar sendo incompreendido, alegria por estar sendo ignorado. Tem uma ladainha, é até presente na nossa liturgia das horas, que se chama ladainha da humildade. É tudo o contrário. Mas, se for por causa de nosso Senhor Jesus Cristo, se for por causa dele, vale a pena. Mas de onde que esse grupo de cristãos buscavam essa força, esse encorajamento para não retroceder? O Evangelho vai nos revelar algo de extraordinário. Nós estamos no grande Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, no grande discurso, na verdade, de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele vai proclamá-lo lá na sinagoga de Cafarnaum. Ele se coloca com certeza de pé e ali ele começa a falar de si para aqueles que o escutavam. E ele vai se apresentar: eu sou o pão, eu sou o pão. Aqui está o nosso encorajamento. Quem comunga Jesus não pode retroceder, não pode se esquivar, não pode se esconder, mas é o contrário. Quem comunga Jesus, eu conheci umas religiosas que elas têm casas na China comunista. E elas partilhando comigo, eu fiquei encantado. Elas têm casa em Aracaju. Claro, lá elas não se vestem como freira. Estou vendo duas irmãzinhas ali de hábito. Não tem como não saber que é freira, né? É só olhar que sabe que são duas religiosas. Lá elas não podem se vestir como as irmãs. Na Espanha elas se vestem com hábito, mas lá não, por causa da perseguição religiosa. E elas me diziam: padre, lá toda missa que é celebrada escondido. Tem que ter duas mesas. Como assim, irmã? Duas mesas. Numa mesa, padre, fica a preparação como se fosse uma festa de aniversário. Tem o bolo, tem as coisas ali de um possível aniversário. E a outra mesa da Eucaristia. Porque se de repente houver uma denúncia, a gente inverte as mesas. Já imaginou? Se houver uma denúncia, a gente muda de mesa. Se por acaso entrarem de repente, eles se colocariam diante da mesa de aniversário para proteger suas próprias vidas. E nós temos liberdade de um banquete, sem precisar de nenhum tipo de restrição. E o pior de tudo, quantos católicos que não aproveitam, né? Quantos católicos que não participam. E o pior ainda, e falando assim, eu não estou provocando você no sentido pejorativo, viu? Mas é positivo. É quando vem para o banquete e na hora do banquete o bendito fica sentado. Não se coloca de pé para entrar na fila de comunhão. Aí você pergunta: mas por que você não comungou? Ah, porque eu não posso. Mas por que você não pode? Ah, porque eu não... Por que não... Confessa então, bendito. Aproveita da graça. Eu sou o pão da vida. É Ele que está se revelando. Não é a igreja que está inventando que Ele é o pão da vida, que Ele é o corpo de Cristo. Eis o corpo de Cristo. Não, é Ele que se autodefine como pão do céu. Quem come deste pão, quem bebe deste vinho, a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. É um alimento que, se eu me alimento, sustenta a minha alma, dá sentido à minha existência. E além do mais, olha que lindo, eu o ressuscitarei no último dia, me conduz para a vida eterna. Quem quer ir para o céu aqui, diga: eu, padre. Então você tem que comer desse alimento.
Catolicamente falando, se você quer ir para o céu, você tem que comer desse alimento, que é o que vai te conduzir para essa realidade final. Jesus está querendo elevar o sentimento dessa multidão que o escuta, indo além do alimento material. Porque eles estão, antes do capítulo 6, eles viveram uma experiência extraordinária, que foi a multiplicação dos pães. Muitos comeram daqueles pães que foram multiplicados, e a Bíblia diz, e ficaram saciados. Só que Jesus vai chamar a atenção deles para um alimento maior e melhor. Esforçai-vos, vai ser a chamada de atenção para aquele grupo, por um alimento que não é perecível, por um alimento que vai dar essa garantia, essa sustentabilidade para chegar em algo maior, que é a Eucaristia. Esforçai-vos. Se o esforço hoje é você ir até um sacerdote, vá por amor de Deus. E olha, e quem mora aqui pertinho de Cachoeira Paulista, nós ficamos ali às vezes, durante a semana, matando mosca. Sempre vem penitentes, é para dizer, se você quiser, é só dar um pulinho. Terça, o dia todo. Quarta à tarde. Quinta, o dia todo. Sexta, o dia todo. Nós estamos ali para te devolver a graça de voltar ao banquete, de comer da carne, de beber do sangue. Olha, para mim é doloroso. Pior ainda é para quem está a serviço dele em pleno altar. Não sei como é que os padres se sentem, mas dá um sentimento ruim quando a gente vai dar comunhão para quem que está tocando ali, ó, dando exemplo. Aí o ministro que está tocando ali faz assim com a cabeça. Dá vontade de expulsar ele do ministério. Porque não está em plena comunhão. Não está em plena comunhão. Porque ele nega a presença, ele faz assim com a cabeça. Ministro de Eucaristia, eu nem imagino o ministro servir Jesus em pecado, né? Aí seria o absurdo do absurdo. O ministro dá Jesus e não comungar Jesus. Aí seria o desaforo do desaforo. A mesma coisa esse grupinho aqui de acólitos. Serve na hora da comunhão. Olha, eu acho que precisaria ter um puxão de orelha bem dado. Por quê? Porque não tem como a gente sentar nessas realidades e na hora do momento auge, do momento mais alto, não comer e não beber. Claro, há situações na fé católica que, por causa daquela situação, a pessoa ela não tem a possibilidade por causa daquela condição que ela vive. Mas ela vai tentar se resolver. Quantas pessoas aqui na Canção Nova, eu creio que os padres fazem igual, que a gente orienta a buscar uma nulidade matrimonial, tenta resolver. Eu queria tanto, padre. Aí você vê que dentro do coração da pessoa há um desejo, há uma vontade sincera. Aí você motiva ela a dar os passos, a buscar na diocese, ver quem é o padre responsável. Aqui a gente orienta, a gente faz o que a gente pode e o que não pode, para encaminhar as pessoas para ela voltar à comunhão plena. A comunhão plena, porque eu sou o pão da vida. Eu falo e vocês repetem, quem vem a mim não terá mais fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Quem que não quer esse pão? Quem que não quer esse sangue? Como assim, padre? Nunca mais terá fome, nunca mais terá sede. Porque Jesus vai dar sentido a essa existência.
Ele vai dar sentido. Que fome é essa? Fome de amor, fome de verdade, fome de sentido. Quantas pessoas têm morrido, têm se suicidado, tendo tudo. Essa semana quero prestar minhas condolências, os meus sentimentos a uma família de Araçatuba. Eu orei por esse garoto. E infelizmente, os pais estão inconformados. Acabou de se formar em medicina, 6 meses. Essa semana suicidou-se. O Senhor está falando dessa fome. Não terá fome e nunca mais terá sede quando a pessoa se encontra verdadeiramente com Ele. Filhos, não nos esqueçamos, o apóstolo Paulo era um fariseu fidelicíssimo, temente a Deus, observador da lei, mergulhava nos estudos da lei, reto, um homem íntegro. Mas quando esse homem se encontra com esse tal de Jesus Cristo, que ele faz uma experiência, a vida do fariseu é totalmente transformada. Aquilo que para Paulo antes ele tinha como grandeza, como bem, como riqueza, ele vai considerar tudo aquilo como lixo, porque agora ele encontrou o sentido, agora ele encontrou o significado. Meu pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, ele era sacerdote salesiano, ele já vivia intensamente o seu ministério, ele era entregue à evangelização aqui do Vale do Paraíba, ele já fazia 1000 coisas pelo reino, mas de repente o padre entra numa crise existencial dentro do seu sacerdócio e começa a fazer somatórias, se vale ou não vale a pena. Ele fala de um momento que ele estava dentro da sala da faculdade e ali ele escreveu: quando você vai para uma guerra, veja se você tem condições. E ele foi colocando: se eu deixasse hoje, eu fui escrevendo as possibilidades. Ele diz que em um dado momento pega aquele papel, amassa, há um lixo no cantinho da sala de aula, ele mira. Puf. Ele dizia para a comunidade: foi a minha cesta a mais bem feita até hoje. Quando ele assumiu a sua identidade. A partir disso, ele passa por uma experiência de um padre falecido, Haroldo, colocar as mãos sobre a cabeça dele, ora por ele. Ele no primeiro instante não sente nada, mas quando ele vai para o quarto, ele começa a experimentar um barulho diferente dentro dele, uma sede diferente, um desejo de querer mais, de querer mais, de querer mais. Ele diz à comunidade no testemunho que ele começa a rezar a liturgia das horas com um novo sabor. Ele não está entendendo o que está acontecendo com ele. Ele tem um momento que ele vai no sótão do colégio salesiano de Lorena, e ali no sótão guardam muitas coisas velhas assim. E de repente ele andando ali no sótão, ele encontra um crucifixo todo quebrado, e ele pega aquele crucifixo na mão. Aquele crucifixo faz como que fala com ele: Jonas, você não gostaria de ser quebrado as minhas pernas, meu ombro quebrado? E ali ele faz aquela experiência extraordinária com o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo em torno dele começa a ser diferente. Começa a evangelizar essa juventude desse lado de cá. Começa a trabalhar em favor desse povo, dessa região. E aquilo que parecia, e ele achava que Deus estava chamando ele para evangelizar as roças aqui do lado.
chama Serra da Bocaina, do lado de cá. E aí ele tinha esse projeto dentro do coração, nós vamos evangelizar essa região toda. De repente Deus começa a mudar, e você está contemplando o que Jesus foi capaz de fazer no coração de um sacerdote. Que para chegar ao sacerdócio quase que não chega, porque adoeceu. Ficou doentinho, não podia ordená-lo. De repente, em meio àquela confusão toda, ele recebe a graça do sacerdócio, vive todas essas turbulências que eu estou contando. Mas tudo depois de uma experiência sincera com nosso Senhor Jesus Cristo. Filhos, o fato de estarmos aqui não significa, nem eu que estou com essa casula, que ainda nós tivemos a nossa experiência. Muitos correram atrás de Jesus, porque eles viram sinais. Mas nós não podemos correr atrás dele, porque nós vimos sinais ou queremos ver sinais. Nós precisamos correr atrás dele, porque ele é. Ele é o Senhor, o meu tudo, o sentido da minha existência, a motivação do meu viver, a alegria da minha alma. Por causa dele, vai dizer o apóstolo Paulo, perdi tudo e considero tudo que perdi lixo em comparação desse bem supremo que é o conhecimento do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha que lindo, perdi tudo e considero lixo. Mas a partir de uma experiência, repito, o padre faz sua experiência como sacerdote, já celebrando missas, há anos, já com o pneu desgastado de tanto correr na evangelização, mas num dado momento do seu ministério, ele precisou ser alcançado de novo, para acontecer a metanoia, a mudança de mentalidade, a mudança de chave. Hoje nosso Senhor está nos chamando a essa realidade também, ouviu? De uma mudança total. Quem vem a mim, olha o que disse Jesus, não rejeitarei. Jesus não rejeita ninguém, amém? Não rejeita ninguém, não importa o passado da pessoa, não importa os pecados, não importa as quedas. Quem se aproxima dele com sinceridade é acolhido. Quem quer viver essa novidade, essa mudança, é acolhido. Eu gosto de dizer isso às pessoas, e nunca me envergonhei. Eu sei de onde nosso Senhor me tirou. Eu não vivi muita coisa que eu vejo hoje a juventude viver aí fora. E até mesmo atendendo às confissões, eu não vivi muita coisa que eles vivem. Mas o que eu vivi era o meu buraco. Era a minha realidade. Era o meu sofrimento, era o meu padecimento. Moleque do interior, do Tocantins, cidade grandiosíssima, 3.500 habitantes. É minha cidade até hoje. Ela só diminui, ela não aumenta. Aprendi muita coisa errada na rua, com os meus coleguinhas. E como aprendi errado, fui levando de forma errada. E há vícios que para sair dele, só milagre. Estou errado? Estou errado? Não. Há vícios que para sair, eu glorifico a Jesus naquela época não ter internet. Que se tivesse internet, eu acho que eu teria morrido. Porque sem internet, eu já era um problema comigo mesmo. E hoje, com esse acesso à pornografia,
Basta colocar uma letra que a pornografia aparece. Mas ali, naquele meu cativeiro, naquele meu pecado, Jesus foi e me arrancou. Era a minha miséria, cada qual tem a sua. Tem um que é a droga, tem um outro que é o roubo, tem um outro que é o... Eu atendi uma pessoa que ela tinha prazer em matar o outro. É isso mesmo, prazer. Eu nem pude confessá-la porque ela disse que não se arrependia, né? Me arrependo, padre. Disse, não só falar para o senhor de matar, já estou com sangue na boca. Eu me assustei, lá do Rio de Janeiro. Do Comando Vermelho. Eu disse, e meu filho, você me mataria? Eu perguntei para ele na hora. Ele falou, se o senhor aprontar comigo, não tenho dúvida nenhuma. Com toda frieza, como eu estou falando. Você me mataria? Se o senhor aprontasse comigo, eu não teria dúvida. Aliás, aproveita e diga para o segurança da Canção Nova falando de tal, que ele não sabe com que ele está mexendo. Ai, falei, por amor de Deus, ele não faça nada aqui dentro, não. É as pessoas que às vezes Deus manda. Mas tudo que eu podia fazer por um ser humano, eu fiz naquele momento. Mas o que eu poderia dar de maior, ele não quis. Porque ele dizia, eu não me arrependo. Falei, nada do que você fez, você se arrepende, meu filho. Ai, me arrependo assim, padre. Era para matar uma família, eu matei a outra. Matei errado. Isso me arrependo, porque não era aquela família, era a outra família. Falei, meu filho, por amor de Deus. Para você ver como é que o mal está enraizado dentro do coração do homem. E se aquele menino desse uma chance para nosso Senhor Jesus Cristo, naquele exato momento ele seria alcançado, sim ou não? Claro que sim. Jesus, ele não condena ninguém. Mas a pessoa precisa querê-lo. Aceitá-lo. Aceitá-lo. Eu te aceito. Na sinceridade. E na hora que a pessoa aceita, a vida dela é transformada. É mudada. Porque Deus não quer a condenação de ninguém, mas a salvação. Ele veio para isso. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Jesus não quer perder ninguém. Ninguém. Mas a pessoa precisa querer. Toda pessoa que vê o Filho, nele crê, precisa querer ver o Filho e nele crer para começar a possuir a vida eterna. Amém? Você veio para cá para isso, viu? Para experimentá-lo. Nós não temos ouro, nós não temos prata, mas nós temos uma riqueza para te oferecer já já. Que nada fora dessas portas tem, que é Ele, Jesus. Igreja Católica, eu vou mais uma vez instigar vocês positivamente. Quando você entrar na fila de comunhão, já já, por amor de Deus, não venha aqui nessa fila comungar porque você um dia fez a catequese e agora você comunga. Entre na fila para comungar porque você vai receber o corpo de Cristo. Eu creio verdadeiramente que é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, que padeceu, que morreu, que desceu à mansão dos mortos, que ressuscitou ao terceiro dia, que subiu aos céus, que está sentado. É esse Jesus que eu vou recebê-lo aqui. Meu Deus, que é graça maior do que essa. Aplauda isso, porque é uma riqueza extraordinária. Se você não fosse católico e fosse numa outra denominação, aí tudo bem, você ia entrar, receber um pãozinho, ia comer um pãozinho lá e beber um pouquinho de vinho, de suco de uva. Mas na igreja católica ninguém come pãozinho não, viu? E nem bebe vinhozinho. Aqui come carne,
bebe sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo. É carne, é sangue. E nós nos alimentamos dele. Ele é a nossa vida, ele é o nosso sentido existencial, ele é a nossa motivação, ele é o nosso porquê, é o nosso para quê. É ele, Jesus. Vai ficando de pé. Levanta seus braços. Diga isso para ele cantando: somente em ti, Jesus, construirei a minha casa. Somente em ti. Somente em ti, Jesus. E é interessante, olha que interessante. Isso deve encher. Quem vem a mim não rejeitarei. E isso deve encher os nossos corações de esperança. Quem está aqui achando que ele te rejeita é coisa da sua cabeça, viu? Ele não te rejeita. Talvez ele esteja te provocando a procurar um de nós aqui depois. Padre, o senhor me atende confissão. É para agora. Acabou. Eliminou o pecado instantâneo. Olha que loucura, gente. O cara chega carregado ao extremo de situações. Passa ali na frente do sacerdote talvez 5 minutinhos. E ele já sai com garantia de vida eterna. Meu Deus. Com garantia de vida eterna. Porque se ele morresse logo em seguida, é vida eterna. Que igreja linda é essa? Que igreja maravilhosa é essa? Diga para ele: eu sou feliz. Fala para essa pessoa do seu lado. Fala: eu sou feliz por ser católico. Fala para ele: eu sou feliz por ser católico. Que graça extraordinária, né? Que movimento extraordinário. Meu Deus, na igreja católica só vai para o inferno quem quer, sabia? Na fé católica só vai para o inferno quem quer. Até porque o catecismo diz que todos nós aqui, ó, fomos predestinados para o céu. Ninguém foi predestinado para o inferno. Mas a pessoa fica no inferno porque ela quer. Porque para ela sair do inferno, catolicamente: padre, estou no inferno fazendo isso. Eu te absolvo. Ela já sai do inferno e já entra para o céu. Começa o céu agora. Começa a fazer céu na sua vida, fazer céu na sua família, céu na sua paróquia. Olha, tem uns paroquianos que gostam do inferno e fazer o inferno do padre, dos outros paroquianos. Não, é céu. É céu. Quando eu fui pároco, 1 ano, tinha uma cruz. Nossa, altar lá não tinha essa cruz aqui não, era assim. Aí eu peguei, padre da paróquia era padre novo, coloquei uma cruz. Aí, estou na fila da procissão de entrada, lá na igreja, na porta de entrada, e o altar está lá. Aí uma ministra da Eucaristia veio no meu ouvido e falou assim: quem colocou aquela cruz no altar? Eu disse: Jesus, não vou responder. Porque quem colocou aquela cruz no altar não entende de liturgia. Eu falei: agora que eu não respondo mesmo, Jesus. Porque eu não quero entrar no mistério mau. Eu vou falar besteira para ela. Eu não posso falar besteira. Eu vou celebrar o teu sacrifício, Jesus. Eu respirei fundo e entrei. Querendo produzir o inferno na procissão de entrada no meu coração. Eu calei minha boca e não falei um pio, para não infernizar a minha vida e nem a dela. Você imagina, na procissão de entrada. Estudei 7 anos, 4 anos de teologia. Quem colocou aquela cruz no altar não entende de liturgia. Nessa hora você tem que buscar uma humildade que não existe, para não pecar, para permanecer em Jesus. Somente em ti. Levanta seus braços e cante: construirei a minha casa. Cante com alegria, igreja, vai. Somente em ti construirei a minha casa. Diante de tudo que você ouviu, somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti, Jesus. Somente em ti construirei. Canta como se fosse a primeira vez na sua vida cantando essa canção. Somente em ti colocarei
minha esperança. Então declara, vai. Pois só em ti minha alma achou descanso. Tudo que nós estamos vivendo, Só em ti eu pude eu respirar. pude respirar. Pois só em ti, Jesus. Pois só em ti Obrigado, viu? minha alma achou descanso. Porque um dia o Senhor nos encontrou. Só em ti Eu pude. eu pude respirar. Então solta a voz e canta com toda alegria. O meu coração, Jesus. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar desse altar. Sacia, Matar minha fome. pois eu descobri E aqui é o meu que lugar. aqui é o meu lugar. Diante do teu altar, na Eucaristia. E o meu coração Obrigado, Jesus. deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Do início, vai, canta mais uma vez. Fecha seus olhos, agora é você e ele, somente em ti. Somente em ti construirei Fala pra ele, minha casa. fala no ouvido dele. Somente em ti colocarei minha esperança. Hoje, amanhã e sempre. Somente em ti construirei a minha casa. Colocarei. Somente em ti colocarei minha esperança. Pois só em ti Minha alma, Jesus. minha alma achou descanso. Pois só em ti, Jesus. Pois só em ti. Só em ti eu pude respirar. Olha o que você está declarando, vai. Só em ti Que seja verdade, que seja realidade no seu coração, na sua alma. só em ti Eu pude. eu pude respirar. Vai, enche esse lugar agora. Solta a sua voz e declara. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri E aqui, que aqui é o meu lugar. meu coração, Jesus. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui Só vocês cantando, vai. O meu coração deseja, Jesus. Canta, Brasil. vem me saciar, que aqui é o meu lugar. Meu coração deseja. E o meu coração deseja te encontrar, Esse é o nosso desejo. uma terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Senhor, não importa os anos de cristão católico, nós queremos te encontrar hoje de novo. Senhor, não importa os anos de sacerdócio, 26.
Senhor, nós queremos te encontrar hoje, de novo, de novo. Nessa Eucaristia, Jesus, nós queremos sentir o nosso coração arder de novo, arder de novo. Como os discípulos de Emaús, Senhor. Eles estavam contigo, eles conviveram contigo, eles te ouviram, eles te escutaram. O Senhor precisou falar de Moisés, falar dos profetas. O Senhor precisou falar dos salmos, para que eles entendessem de novo, para que o coração deles voltasse a arder de novo. Senhor, faz o nosso coração arder de novo. Não importa quanto tempo, Senhor, que nós estamos na igreja católica, que somos católicos, que somos freira, padre, missionário, consagrado, leigo. Dá-nos a graça de te experimentar hoje de novo, Jesus. Agora. A tua palavra diz que a cidade da Samaria escutava Filipe com atenção. A cidade da Samaria demonstrava uma fome. A cidade da Samaria demonstrava uma sede da tua presença. De repente, naturalmente, diz a palavra, os milagres começam a acontecer. Diante da escuta da palavra, Senhor, atualiza agora essa liturgia da palavra aqui e em tantos lugares que nos acompanham. Quero falar um jogador de futebol. Você já joga em times grandes, porém você está parado por um acidente vivido no osso da sua perna esquerda, que segundo a medicina você nunca mais voltará a jogar. Mas o Senhor está refazendo agora, está refazendo o osso da sua perna esquerda, só para demonstrar a você o quanto que Ele te ama e quão grande é Ele. Quão grande é Ele. Quão grande é o Senhor. Ele te ama tanto que quer te dar essa alegria de voltar ao campo de futebol, a jogar de novo. Senhor, que a tua graça, ela comece a se manifestar tal qual tua palavra nos revela. De muitos possessos saíam os espíritos maus, pessoas que estão convivendo com sonolência, uma abrição de boca além do normal, um cansaço no corpo, uma dificuldade para ficar de pé por muito tempo, porque é uma canseira nas pernas, uma sensação de mal-estar no corpo, um desejo de querer ficar o tempo todo sentado, sentada. Senhor, que a tua graça possa ir adentrando essas vidas. Eu quero pedir a você que ora no Espírito, suavemente, vá orando. Você que está em casa nos acompanhando, que ora no Espírito. Talvez você esteja sozinho no quarto, até porque a sua família não gosta dessa missa, não se sentem bem, não se identifica com esse jeito de rezar. Aí no seu quarto, vá orando, na sua rede, aí onde você está nesse momento, porque a palavra dita a nós hoje não é uma palavra morta, ela é viva e eficaz, é uma palavra capaz de adentrar as nossas almas de uma forma extraordinária, fazer acontecer coisas extraordinárias. Vá orando para que o Senhor liberte aqueles que se encontram possessos por espíritos maus, sentimentos de morte, pensamentos suicidas. Pessoas hoje literalmente dominadas por jogos de internet. Os pais já não sabem mais o que fazer com a filha, com o filho, pelo grau de dependência. Tem trocado o dia pela noite, a noite pelo dia, num grau de dependência incrível, incomparável.
Ora para que a graça do Senhor alcance a mente desse adolescente, desse jovem. Para que o Senhor faça um milagre nesse momento, que os pais já não sabem mais o que fazer. Tentar tirar é chamar para a guerra, é falar palavras ameaçadoras, até mesmo palavras de morte. Senhor, nós estamos clamando. Levanta seus braços, filhos, porque eu sinto que é uma obra de salvação agora, é uma obra de libertação por essa juventude. Nós padres bem sabemos como que isso está atrasando muitos adolescentes, tirando da sala de aula, tirando da escola, tardando os seus estudos, porque não consegue mais estudar. Há uma dependência de um vício diabólico. Se nós estamos clamando por libertação agora, se há forças contrárias trabalhando na mente, da vontade desses adolescentes, desses jovens, Tu tens o poder de libertá-los agora, Jesus. Se você conhece algum jovem, filho de uma amiga, de um amigo, ora por ele, traz o nome dele, traz ele agora na sua mente, clama a Deus pela salvação desse menino, dessa menina. Nós precisamos combater o bom combate, e nós combatemos o bom combate pela oração. As nossas armas não são armas carnais, as nossas armas são armas espirituais, poderosas para derrubar qualquer tipo de muralha. Ora para que o Senhor vá alcançando. O sentimento que Deus coloca no meu coração é uma mãe dizendo: Padre, na minha casa o problema não é meus filhos, o vício chegou no meu marido. É ele o dependente, Padre. É ele que tem buscado dinheiro, até mesmo com agiotas, para suprir o vício. Senhor, nós estamos clamando por uma graça poderosa agora. Nós estamos implorando por libertação, Jesus. Senhor, olha teu sacerdote com os braços levantados. Senhor, talvez sejam paroquianos dos padres, pessoas que eles acompanham. Nós estamos clamando agora por essa libertação, Senhor. Tu tens o poder de tocar na mente, de mudar as mentalidades, de fazer acontecer uma obra agora de salvação. O Senhor me mostra um jovem que passa na sala de casa, e você é alcoólatra, e você tem pouca idade, mas já é um alcoólatra. Você não conseguia viver sem o álcool. Você está sendo liberto agora, ouviu? É com você que nosso Senhor está falando, filho. É com você mesmo. Agora você está sóbrio nesse exato momento, e você passou pela sala da sua casa, e o Senhor está te alcançando, te tirando dessa condição diabólica que você estava vivendo. É uma obra de salvação de Deus na sua vida agora. Senhor, nós estamos clamando para que pessoas paralíticas, para que aleijados sejam tocados pela Tua graça. É agora, Deus, a hora da manifestação do Teu poder. A Tua palavra não envelheceu, ela não é uma palavra que não produz frutos. Ao contrário, uma vez que ela é proclamada, ela produz 30, 60, 100 por um. Atualiza agora, Deus, a Tua palavra, salvando aleijados, paralíticos, sejam paralisias espirituais, físicas. Tu tens o poder, Jesus. Tu tens o poder, Jesus. Tu tens o poder de destruir a célula já contaminada, a célula que poderia conduzir esse filho, essa filha à morte por causa do câncer. Tu tens o poder, Jesus, de eliminar estas células infectadas,
Eu clamo agora pelo teu sangue, Jesus, para que o teu sangue seja injetado espiritualmente sobre os corpos de tantos irmãos enfermos, com as mais diversas enfermidades. Nós oramos, Deus. Nós clamamos, Deus. Ora mais alto, filho, vai. Vai. A Bíblia diz que lá em em Nínive, o povo começou a rezar com voz forte. Forte. Ore agora com voz forte, vai. Nós estamos clamando por milagres. Nós estamos clamando por libertações, por curas. Meu Deus, quantos sacerdotes hoje, precisando da salvação de Deus, caíram na depressão. E eu quero, entre tantos sacerdotes, trazer um padre com o nome de Padre Cláudio. Deus salva o Padre Cláudio. Ele se encontra deprimido, depressivo, Senhor. Tem também sido assolado com pensamentos ruins. E a partir desses sacerdotes, Senhor, eu clamo por religiosas, freiras, consagrados em comunidades, Senhor, que deixaram a vida religiosa porque hoje sofrem com síndromes. Senhor, nós clamamos agora, padres em afastamento da paróquia, Senhor, por não conseguir mais dar conta da paróquia. Senhor, nós clamamos, nós sacerdotes nos unimos a esses sacerdotes, nossos irmãos no ministério. Deus, tem de misericórdia. As irmãs religiosas aqui, Senhor, se unem a tantos religiosos e religiosas que estão vendo a vida consagrada vazar pelos dedos das mãos, sem conseguir sustentar mais a vocação diante das realidades de doenças, Senhor. Pessoas que precisaram pedir afastamento da vida religiosa por causa de entes queridos, para cuidar de entes queridos, Senhor. Nós clamamos agora nesta hora para que a tua salvação vá chegando, para que a sua salvação vá alcançando, para que os milagres possam ir sendo estabelecidos, Senhor, para que, como aconteceu na Samaria, aconteça hoje no Brasil, Senhor. Era grande a alegria naquela cidade, era grande a alegria no Brasil, Deus. E há tantos lugares que essa missa está chegando além Brasil, por aquilo que o Senhor está fazendo, por aquilo que o Senhor está realizando. Bendito seja, glorificado seja pela tua obra admirável. Nós cremos, Senhor, nós cremos firmemente que o Senhor realiza coisas grandiosas em favor de um povo, em favor de uma nação. Nós cremos. E o meu coração, cante. E o meu coração deseja te encontrar, como terra seca, Jesus. Como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu. Pra terminar, solta a voz, vai! Grita para o Brasil ouvir. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Quem crê que Jesus está vivo, diga eu. Você crê mesmo? Sim ou não? Sim. Eu quero dar ordens em nome de Jesus. Ordens para aqueles, por exemplo, que estão aqui dentro do santuário. Se você crê que Jesus está vivo, eu quero te dar uma ordem. Qual ordem, Padre? Por exemplo,
Você que não podia fazer esse gesto aqui, por causa de algum problema no seu joelho, em nome de Jesus, se você não podia, eu estou lhe ordenando, ajoelhe-se. Onde você estiver aí no seu banco. Se você não podia, claro. Agora, se você podia, não. Se você não podia, ajoelhe-se. Verifique com seus próprios olhos. Eu mandei levantar os braços várias vezes. Talvez você até tentou. Mas em nome de Jesus, se você não podia, levante o máximo que você. Se você não podia, levante o máximo que você puder. Além de levantar, movimente para você ver. Você não podia, agora está podendo. Em braços levantados. Se você não podia porque você sofre com um problema sério na coluna, padre, já faz tempo, se caísse algo no chão, eu ia ter que ver um meio de pegar a vassoura com uma pá. Mas eu não poderia mais dobrar minha coluna, não poderia fazer um gesto assim tão agressivo. Se você não podia dobrar a coluna, dobre aí para você ver onde você está, para ver se você sente alguma sensação ruim, ou qualquer outra realidade que você não podia. Verifique em você. Você que está em casa, verifique em você, porque grande era a alegria na Samaria, porque Filipe anunciava a Samaria um Jesus Cristo vivo, e ele não morreu. Ele passou pela morte e vivo está. Amém? Então aplauda Jesus. Se você não podia aplaudir, aplauda também. Você não podia tocar a mão na outra, toque aí também. Glória a Deus.